Boa noite, a paz do Senhor, que Deus te abençoe, que você, sua casa, sua família estejam bem. Estamos aqui para mais uma reunião de célula, né? Mesmo à distância, temos mantido esse objetivo de estar junto semanalmente, de estar ministrando a palavra de Deus e estar trazendo conforto ao seu coração, ao nosso coração. Amém? Feche os teus olhos, vamos orar, vamos agradecer a Deus. Foi sobre isso que nós falamos na semana passada, de um coração agradecido, um coração grato a Deus, porque Ele tem cuidado de nós. Ele não nos abandona, Ele não nos desampara, Ele não nos deixa só. Feche os teus olhos. Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Deus, por essa oportunidade que temos, Deus. Te agradecemos, Deus, pelo teu cuidado sobre as nossas vidas, sobre o teu cuidado sobre as nossas famílias, Deus. Em nome de Jesus, nós louvamos ao Senhor por cada pessoa que está assistindo essa ministração neste momento, Senhor. Que o Senhor esteja falando ao nosso coração nesta noite, que o Senhor esteja trazendo alívio, Deus, ao nosso coração, Senhor. Em nome de Jesus, nós pedimos a Ti, Deus. Guarda-nos, ó Deus, nos livra, Senhor, de todo mal, Deus, em nome de Jesus, é o que nós te pedimos, Deus. Abençoa neste momento cada lar, cada família, Deus, cada casa aqui representada neste momento, Deus. Nós colocamos todas essas vidas nas Tuas mãos, Deus, e pedimos, Deus, continua sendo conosco, Deus, continua nos ensinando, continua ministrando nos nossos corações, continua nos guardando, nos livrando e nos protegendo de todo mal, Senhor. Em nome de Jesus, Deus, é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém? Hoje, então, nós vamos falar, o tema da nossa ministração vai ser não tenha medo, né? Nesse tempo de pandemia, nesse tempo que nós estamos vivendo, o medo é algo que está presente, né? Todos nós temos medo em diversos momentos das nossas vidas, né? Mas nós também precisamos ter controle sobre essa situação e não entrar em desespero, né? Nós precisamos saber que tem um Deus que zela por nós, um Deus que olha por nós. E é nessa fé, nessa confiança, nessa esperança que nós temos que viver a nossa vida, viver o nosso dia a dia e ensinar isso para os nossos filhos e viver isso na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, com as pessoas que a gente se relaciona. É isso que a gente precisa colocar em prática, saber que tem um Deus que zela por nós, que cuida de nós em todo o tempo. E o texto base que nós vamos estar utilizando é de Isaías 43, do verso 1 ao 7. Isaías 43, do verso 1 ao 7. Vamos lá? Então, esse texto diz assim: Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome. Tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Sebá por ti. Enquanto foste precioso aos meus olhos, também foste glorificado. E eu te amei, pelo que dei homens por ti e os povos pela tua alma. Não temas, pois, porque estou contigo. Trarei a tua semente desde o ocidente e te ajuntarei Trarei a tua semente desde o oriente e te ajuntarei desde o ocidente. Direi ao norte, dá, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra. A todos os que são chamados pelo meu nome, eu os que criei para minha glória. Eu os formei, sim, eu os fiz. O cenário aqui que o povo de Israel vivia era um cenário de prestes a ser invadido pelo reino babilônico, né? Então o cenário era de cativeiro
bem próximo. Então, o povo de Israel, o próprio profeta Isaías, se você ler no capítulo 39, já tinha avisado ao povo, né, que o reino babilônico iria fazer o povo de Israel cativo. Então, eles viviam com esse medo, com esse receio de se tornar cativo, de se tornar escravo. O nosso cenário hoje, nós não corremos o risco de nos tornarmos escravos de outra nação, escravo de um outro povo, mas nós também corremos o risco de nos tornar aprisionados, né, diante dessa situação que o mundo vive atualmente. Então são diversas situações de medo, de angústia, de ansiedade que têm adentrado a nossa casa, adentrado as nossas mentes. Então nós precisamos vigiar a nossa mente, o nosso coração. A gente sabe que há o medo do desemprego, há o medo da doença, da enfermidade, há o medo dos problemas financeiros e essa situação atual que vivemos traz uma outra série de situações, né? Problemas familiares que vão surgindo em decorrência da falta do dinheiro, do desemprego, da enfermidade, vai desencadeando então uma série de problemas na família também. Então tudo isso gera uma situação de medo, de ansiedade em cada um de nós. Então essas incertezas do tempo presente geram em nós essa ansiedade, este medo, este receio. Então, o medo é algo natural do ser humano. O medo é algo que nos protege também, né? Mas o medo, quando ultrapassa os limites e toma conta da nossa mente e se transforma em desespero, aí já não é algo bom para o ser humano. Então, nós precisamos saber que o cenário é difícil, mas que há um Deus que cuida de nós, há um Deus que nos livra, há um Deus que nos protege, há um Deus que nos guia. Então, se há uma lista de motivos que faz com que nós tenhamos medo, ou seja, doença, enfermidade, crise financeira, desemprego, aliado à violência que já sempre existiu no nosso país, infelizmente, pobreza, dificuldade. Então, são muitos fatores que podem nos levar a uma situação de medo, a uma situação de tensão, a uma situação de ansiedade. Mas aqui a gente precisa então confrontar. Se de um lado tem uma série de fatores que nos levam para uma situação de medo, né, de angústia, de ansiedade, Deus também nos traz uma lista de fatores nesses versículos que nós lemos, que fazem nos lembrar que nós temos um Deus que zela por nós. E nós vamos tirar algumas lições desses 7 versículos que nós vimos aqui para confrontar com esses medos. Então, assim, a situação é difícil, mas nós temos um Deus que é maior que tudo isso. E nós precisamos colocar a nossa fé em prática, a nossa fé em ação, em todo tempo, em todo momento. Isso não significa que nós vamos então achar que nós somos super-heróis e vamos então sair de qualquer jeito, nós vamos enfrentar toda e qualquer situação sem obedecer também aquilo que as autoridades médicas, autoridades de saúde, sanitárias nos orientam. Não, nós precisamos cumprir com todas essas regras também, mas nós temos que saber que tem um Deus que zela por nós. Se você for olhar para essa passagem da Bíblia, você vai perceber que Deus não livrou o povo do cativeiro. Eles foram tomados. Eles viraram escravos no reino babilônico. Mas Deus não os desamparou no cativeiro. Então, às vezes a gente lê algumas passagens ou algumas citações bíblicas e nós achamos que nós podemos todas as coisas. Então, nós não somos super-heróis. Nós não estamos aqui para sair de cara limpa e enfrentar o vírus que está aí fora e achar que a gente pode fazer todas as coisas, que Deus nos coloca numa redoma e que nada vai acontecer conosco. Não é isso que a gente está falando aqui. Volto a dizer, o povo
povo de Jerusalém, na época, Jerusalém foi invadida, o povo foi levado cativo. Mas Deus não os abandonou no cativeiro. Então, ainda que muitos de nós venham a ter essa enfermidade, Deus não nos deixa só. Se alguém falasse para mim que 12 pessoas da minha família seriam infectadas com esse vírus, antes disso acontecer, eu ficaria morrendo de medo, como de fato nós ficamos, né? E ainda temos receio, porque alguns ainda estão se recuperando, mas nós podemos dizer que Deus cuidou de todos. 12 pessoas infectadas, 12 pessoas curadas. 12 pessoas que passaram por essa situação, mas que Deus cuidou de todas as situações em todo o tempo e continua cuidando. Ainda tem sequelas? Tem. Tem gente com problemas de pressão, tem gente com diabetes, coisas que foram desencadeadas diante dessa situação, mas Deus cuidou. Então, assim, nós não somos super-heróis, mas nós não estamos sozinhos. Então, vamos olhar para esses versículos e vamos tirar algumas lições desse texto que a gente leu aqui agora. Então, se tem essa lista que nos causa medo, existe uma lista muito maior da parte de Deus que demonstra para nós que Deus não perdeu o controle e que Deus está cuidando de cada um de nós. Então, verso 1. Então, por que a gente não pode deixar o medo tomar conta? Por que nós não podemos deixar que o medo seja maior do que o nosso Deus? Primeiro lugar, que está no verso 1. Porque nós pertencemos a Deus. Então, nós não devemos temer, nós não devemos nos desesperar, porque nós pertencemos pertencemos a Deus. É isso que está aí no versículo 1. Diz assim: mas agora, assim diz o Senhor, que o criou, ó Jacó, e que o formou, ó Israel, não tenha medo, porque eu o remi, eu o chamei pelo meu nome, você é meu. Quando o texto diz que porque eu o remi, remir significa comprar, significa resgatar. Então, o povo que tinha medo de se tornar escravo, né? Deus vem e fala assim para eles: ainda que vocês sejam tomados por essa outra nação, não tenha medo, vocês não serão escravos, porque vocês já são meus. Eu comprei vocês, eu resgatei vocês. E olha que esse preço foi muito alto, foi um preço de sangue. Deus nos comprou, Deus nos resgatou através do sangue de Jesus, através do sacrifício do teu filho Jesus. Então, não tenha medo. Jesus já nos resgatou de todo o mal, através do sangue do Cordeiro derramado na cruz do Calvário. Então, o versículo 1 fala: não tenha medo, porque eu já te comprei, eu já te resgatei, eu já te remi. Então, é por isso que nós não devemos ter medo. E ele continua falando: eu te chamei pelo seu nome, você é meu. Então, não tenha medo, porque Deus te chama pelo teu nome. E a gente só chama alguém pelo nome quando a gente conhece. Deus nos chama pelo nome de cada um de nós, porque Ele nos conhece. Nós somos dele. Amém? Então não tenha medo, porque Deus te chama pelo teu nome e você pertence a Deus. Versículo 2, não tenha medo, porque você não está sozinho. Nós não estamos sozinhos. Deus está sempre conosco. Verso 2 então diz assim: quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não o submergirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará. As chamas não o atingirão. Então, olha só, quando nós passarmos por, seja lá qual for a situação, neste tempo que nós estamos vivendo, Deus estava falando para eles, para o povo de Israel: por tudo que vocês vão passar, não tenham medo, porque vocês não estarão sozinhos. Eu estarei com vocês, seja na água, seja no fogo, seja na enfermidade, seja no problema financeiro, seja no problema familiar, seja lá em que situação for. Não tenha medo, você não está sozinho, eu estarei com vocês. É isso que Deus falou e fala para mim e para você hoje. Não tenha medo. Quando Daniel foi jogado na cova dos leões,
Foi isso que aconteceu. Ele não estava sozinho. Quando foi colocado na fornalha, ele não estava sozinho. Assim somos nós hoje. Diante dessa situação que o mundo está enfrentando, nós precisamos nos lembrar disso. Nós não estamos sozinhos. Deus não nos deixa sozinhos. Então, não deixe o medo tomar conta da tua mente, do teu coração, porque você não está sozinho. Amém? Então, guarde isso. A presença de Deus nunca nos desampara. Ele não nos deixa sozinho. Então, não tenha medo, porque o Senhor sempre está conosco. Versículo 3. Por que eu não devo deixar o medo tomar conta da minha mente e do meu coração? Nós não temos que ter medo, porque Deus nos salva. Deus nos resgata. Verso 3 diz: porque eu sou o Senhor, seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Dei o Egito em resgate por você, e a Etiópia e Sebá, para que você fosse meu. Então, Deus é o nosso Senhor, Deus é o nosso Salvador. Ele diz, eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Então, nós temos um remidor, um resgatador, aquele que veio e que nos libertou. Então, nós não podemos deixar que uma circunstância presente, momentânea, possa ser maior que isso. Nós temos um Deus que nos salva, que nos liberta, que nos resgata. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. Então, não tenha medo, porque Ele é o Deus que nos salva e que nos salvou. Verso 4, por que nós não devemos ter medo? Porque nós somos preciosos aos olhos de Deus. Então nós não devemos ter medo, porque nós somos importantes para Deus. Verso 4 diz assim: visto que você é precioso aos meus olhos e digno de honra, e porque eu o amo, darei homens por você e povos em troca da sua vida. Então, nós temos valor para Deus. Olha, visto que você é precioso aos meus olhos e digno de honra, porque eu o amo. É isso que Deus fala para mim e para você. Então, nós não vamos deixar que o medo tome conta das nossas vidas, achando que tudo isso que está acontecendo é muito maior do que o amor de Deus. Não. Deus não nos abandona, Deus não nos desampara, e o seu amor é infinito, é incondicional para comigo e com você. Então nós precisamos continuar crendo nisso. Nós somos importantes para Deus, nós somos preciosos aos olhos de Deus. Então Ele não nos deixa sozinho, porque nós somos preciosos, nós somos importantes para Deus. Você é importante para Deus. Deus não te abandonou. Deus está cuidando dessa situação que você está vivendo. Creia e não deixe o medo ser maior do que esse Deus, maior do que aquilo que a palavra de Deus diz que Ele é. Amém? Então, não tenha medo. Você é importante, você é precioso para Deus. Verso 5, por que nós não devemos ter medo? Porque não há limites para Deus. Verso 5 diz assim: não tenha medo, porque eu estarei com você. Trarei a sua descendência desde o Oriente e a ajuntarei desde o Ocidente. Então, naquele cenário de escravidão iminente, escravidão próxima, Deus fala para esse povo: não tenha medo. Ele quer dizer assim: por onde quer que vocês sejam levados, eu vou trazer todos de volta. Eu estarei com vocês. Não existe distância, não existe dificuldade para Deus. É isso que Deus fala para mim e para você hoje. Não tenha medo, porque para Deus não há limite. Para Deus não há obstáculo, não há impossível para Deus. Então nós precisamos continuar crendo que Deus pode todas as coisas. Não tenha medo, porque para Deus tudo é possível e Deus é maior que tudo. Deus é maior que tudo isso que está acontecendo. Então Deus cuida de você,
Deus continua cuidando de você, da sua casa e da sua família. Então, não tenha medo, não se desespere, não deixe o medo tomar conta da sua vida e dessa situação. Olhe para essa palavra e creia, Deus é maior que tudo isso. O verso 6, do porquê que você não deve ter medo. Você é filho de Deus. Nós somos filhos de Deus e como filhos nós não devemos ter medo, porque nós temos um Pai bondoso, um Pai amoroso, um Pai que não nos abandona, um Pai que cuida de nós. Então o verso 6 diz assim: direi ao norte, entregue, e ao sul, não os impeça de ir. Ou seja, Deus vai fazer qualquer coisa. Tragam os meus filhos de longe e as minhas filhas dos confins da terra. Deus não esquece de nenhum de nós. Nós somos filhos, filhos amados de um Pai amoroso, de um bom Pai. Então, assim, nós precisamos manter a nossa confiança que Deus, o nosso Pai, não nos abandona. Esse Pai amoroso, esse Pai bondoso, Ele continua conosco, mesmo diante dessa situação que talvez você esteja vivendo e achando que você está sozinho, que o Pai te abandonou. Não, Ele não te abandona, Ele não nos abandona jamais, porque esse Pai não pode nos abandonar. É isso que está lá em Isaías 49, Ele jamais vai nos abandonar. Então, não tenha medo, porque você é filho de Deus. Não tenha medo, porque o Pai está com você. Deus é contigo. Não tenha medo. E o verso 7, e o último que nós lemos, do porquê que nós não devemos ter medo, deixar esse medo tomar conta da situação, porque Deus é maior que tudo isso. O verso 7, porque nós existimos para a glória de Deus. Foi para isso que Deus nos criou, e a glória de Deus nos protege, a glória de Deus nos livra, a glória de Deus nos fortalece para passar pela adversidade, passar pelo problema com a presença de Deus, com a glória de Deus. O verso 7 diz assim: todos os que são chamados pelo meu nome, e eu os criei para a minha glória, sim, aqueles que formei e fiz. E eu os criei para a minha glória, o texto diz, sim, aqueles que formei e fiz. Deus nos criou, Deus nos formou como? A sua imagem e a sua semelhança. É isso que está lá no livro de Gênesis. Ele nos criou a sua imagem e semelhança. E Ele nos criou para que nós representássemos a glória dele, para que nós glorificássemos o nome dele, e não para que nós deixássemos o medo tomar conta das nossas vidas diante de uma situação de calamidade, uma situação de enfermidade, uma situação de problema financeiro, uma situação de problema familiar. Não, Deus quer que a gente resplandeça a sua glória. Deus quer que a gente glorifique o nome dele, mesmo diante dessa situação, mesmo diante de uma situação complicada, principalmente numa situação complicada. Então a gente precisa dar graças a Deus, render graças a Deus e glorificar o nome de Deus em todo tempo, em todo momento. Volto a dizer, isso não significa que nós somos super-heróis. Não, nós não somos. Nós precisamos obedecer aquilo que tem sido orientado para cada um de nós, mas também nós precisamos viver a palavra de Deus. Então, não deixe o medo ser maior do que essa palavra, do que isso que nós vimos aqui. Rapidamente a gente viu aqui 7 versículos, e nesses 7 versículos nós tiramos lições porque nós não devemos ter medo. Então, nós não devemos ter medo porque Deus nos chama pelo seu nome. Nós não devemos ter medo porque nós não estamos sozinhos. Deus está com você, Ele não te abandonou. Nós não devemos ter medo porque Deus nos salva, Deus nos salvou. Então nós não devemos temer. Nós não devemos ter medo porque nós somos importantes para Deus, nós somos preciosos para Deus. Nós não devemos ter medo porque não há limite para Deus. Deus vai fazer o impossível por mim e por você.
Não há limite, você não deve ter medo porque você é filho, você é filha de Deus. Deus te ama e Ele tem o melhor para você. E nós não devemos ter medo porque nós existimos para a glória de Deus. E a glória de Deus nos protege, nos livra de todo mal. A glória de Deus nos dá força para atravessarmos um momento difícil, um tempo difícil, um dia ruim, um tempo ruim como esse que nós estamos vivendo. Então, a glória de Deus, essa é a razão da nossa existência, glorificar o nome de Deus. Amém? Então, nós vimos aí 7 formas que Deus fala para mim e para você, para nós não temermos. Então não tema. Se tem muita coisa aí fora, trazendo situações de medo para mim e para você, em 7 versículos que a gente leu aqui de uma passagem da Bíblia, Deus traz grandes coisas para nós, dizendo que nós precisamos enfrentar esse medo e que Deus é maior que todas essas coisas. E na Bíblia é repleta de situações como essa, em que Deus fala para mim e para você, para nós não temermos, porque Deus é maior que todas essas coisas. E para concluir, eu gostaria de ler Isaías 43, os versos 13 e o verso 19, né? Então, se algumas coisas lembram dos nossos temores que estão ali fora, muitas coisas na palavra de Deus nos fazem lembrar de que Deus é maior que tudo isso e que isso vai passar e que Ele está no controle. Então, não deixe o medo tomar conta da sua mente e do seu coração. Continue crendo que Deus é fiel e que Deus está cuidando de cada um de nós. Então, Isaías 43, o verso 13, diz assim: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Olha, ainda antes que houvesse dia, eu sou. Deus diz isso. Ou seja, antes que houvesse qualquer coisa, Ele já era, Ele já existia. Então você acha que esse Deus perdeu o controle da história agora, diante dessa situação que está acontecendo, sendo que Ele já existia, Ele já era, antes de qualquer coisa? Não. Então, operando eu, quem impedirá? E o verso 19 diz assim, olha, Isaías falando isso naquela época, no momento de que o povo estava sendo levado cativo. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz. Porventura não a sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Então, tenha certeza, alimente isso no seu coração. Deus está colocando um caminho no deserto. Deus está falando para mim e para você, não temas, eu estou contigo. Não tenha medo, não se desespere. Eu estou com vocês. Eu estou passando por essa dificuldade com vocês. Eu não te deixo sozinho, eu não te desamparo. Antes que tudo isso houvesse, eu já era, eu sou. Ou seja, Ele sempre é, Ele sempre foi, Ele sempre há de ser Deus. E é esse Deus que está junto conosco, passando por este momento. Deus não nos abandonou. Não tenha medo. Não deixe o medo tomar conta da tua mente, do teu coração, da tua casa. Amém? Feche os teus olhos e vamos orar neste momento. Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Deus, por essa palavra. Deus, te agradecemos, Deus, pelo Senhor ser esse Deus que não nos deixa sozinhos, esse Deus que não nos desampara, esse Deus que não nos abandona, esse Deus que sempre foi antes de qualquer coisa, Deus. Antes de qualquer enfermidade, antes de qualquer doença, antes de qualquer problema, antes de qualquer dificuldade, o Senhor é Deus, o Senhor é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, e não há outro Deus além de ti. Por isso, Deus, em nome de Jesus, que essa palavra, Deus, venha tomar conta da nossa mente, do nosso coração, e que nós venhamos colocar em prática a todo tempo, a todo momento, Deus, isso que nós ouvimos, lemos e aprendemos aqui, Deus. O Senhor é o Senhor dos senhores, o Senhor é aquele que
toma conta de toda e qualquer situação. O Senhor é aquele que passa conosco, Deus, na fornalha. O Senhor é aquele que passa conosco, Deus, nesse tempo que nós estamos vivendo. Nós não estamos sozinhos, Deus. O Senhor jamais perdeu o rumo da história. O Senhor jamais perdeu o controle sobre toda e qualquer situação, Deus. Por isso, Deus, se há alguém neste momento, Deus, que está passando por luta, dificuldade, enfermidade, problema financeiro, problema familiar, seja lá em que área for, Deus, o Senhor é o mesmo Deus. O Senhor não mudou e não há chance nenhuma de mudar. Por isso, Deus, em nome de Jesus, entra, Deus, com providência, entra com sustento, alimenta, Deus, a nossa fé, Senhor, em nome de Jesus, reaviva a nossa fé, Deus, faz crescer a nossa fé, Deus, a cada dia, Deus, para que nós nos apossemos dessa palavra, desse Deus que tudo executa em nosso favor, Senhor, em nome de Jesus, Deus, nós pedimos a Ti, Deus, que a nossa fé, a nossa esperança, a nossa mentalidade, a nossa forma de pensar venham ser transformadas, como diz na Tua palavra em Romanos 12, Deus, que nós tenhamos o nosso entendimento transformado, Deus, pela Tua palavra, e que nós venhamos a colocar em prática essa palavra, Deus, que o Senhor é o Deus que tudo opera em nosso favor. O Senhor é aquele Deus que não nos coloca numa bolha, mas o Senhor faz de nós pessoas fortes, pessoas fortalecidas, pessoas que confiam nesta palavra, porque têm certeza da presença de Deus o tempo todo conosco. O Senhor não nos desampara. O Senhor não nos deixa sozinho, porque nós somos filhos de Deus. O Senhor nos resgatou, o Senhor nos salvou a um preço de sangue, sangue do Teu Filho Jesus. E nós podemos, por conta disso, crer que o Senhor tudo fará em nosso favor, porque não há limites para esse Deus. Obrigado, Deus. Continua, Deus, a zelar por cada um de nós. Continua, Deus, a zelar, a cuidar de cada família, de cada lar. Continua, Senhor, em nome de Jesus nós pedimos a Ti, Deus. Abençoa, Deus, os nossos pastores. Abençoa, Deus, a igreja, Casa de Oração Peniel, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa cada membro, Deus, cada lar, cada família, Deus, e sustenta, Deus, nesse tempo de dificuldade, Deus, que neste tempo ainda mais nós possamos nos voltar para o Senhor e para a Tua palavra, Deus, porque nós somos igreja do Senhor. Onde quer que a gente esteja, nós representamos a Tua igreja, Senhor. Obrigado, Deus, por este dia, Deus. Dá-nos, Senhor, uma semana abençoada. Uma semana, Deus, debaixo da Tua vontade, Deus. Reconhecendo o Teu poder, a Tua ação e a Tua mão sobre as nossas vidas, Deus. Nos guardando, nos livrando, nos protegendo, Deus. E tirando de nós todo medo, Senhor, em nome de Jesus, e colocando em nós, Deus, a Tua presença, Deus, a Tua glória, Deus, em nome de Jesus, Deus, nós Te louvamos e em nome de Jesus nós Te agradecemos. Obrigado, Deus. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Tenha uma semana de bênção na presença de Deus. Amém? Um abraço a todos e até a próxima.